Bom dia, pessoal. Hoje, tá, vai dar para eu apresentar tudo direitinho para vocês. A gente já iniciou, tá certo? O calor e a mudança de estado, tá? Hoje a gente vai dar continuidade do que a gente já viu. Pessoal, a gente já estudou sobre calor e mudança de temperatura. Nessa parte aí desse assunto, a gente vê que vai variar a temperatura, mas, porém, não vai variar o estado físico da matéria, tá? Agora, a gente vai ver o calor e a mudança de estado físico. Então, quais são os estados físicos da matéria que a gente conhece? E aí? Pessoal, são três estados físicos da matéria, tá? Sólido, líquido e gasoso, tá? Onde, no estado sólido, a gente vai observar o quê? A gente vai observar que vai haver pouca mobilidade e, por conta disso, vai haver uma pouca agitação molecular. O que é essa quantidade pouquíssima de agitação molecular? Tá? Vai ter pouca movimentação dessas partículas, certo? Então, o volume e a forma de uma matéria que está no estado sólido, eles vão ser bem definidos. Nessa imagem que está aparecendo para vocês, está mostrando como é, tá? As partículas em um estado físico sólido, tá? Por aqui, vocês podem observar que por conta da distância entre as partículas no estado sólido, essas partículas em si vai ter pouca mobilidade e também pouca agitação molecular. Essa agitação molecular é a questão da movimentação que poderia ter dessas partículas no estado sólido. Tem, mas não é tanto. Quando a gente vai para o estado líquido, vejam que a distância entre as partículas já começa a aumentar. Então, aí, a gente já tem uma maior mobilidade e agitação molecular. Fora que, no estado líquido, a matéria ela vai tomar a forma, tá, do recipiente que está contendo essa matéria. Ou seja, vai apresentar uma superfície de separação, tá? Quando a gente vai para o estado gasoso, a gente observa aí uma diferença muito grande quando a gente vê a distância, tá, das partículas. Por quê? No estado gasoso, as partículas têm uma distância maior entre si, então vai ter um grande grau de agitação e também, consequentemente, uma maior mobilidade, ou seja, por a distância entre as partículas ser grande, então a questão da mobilidade aí vai ser muito melhor para elas no estado gasoso. Além do que, no estado gasoso, as partículas em si, elas conseguem se expandir até preencher todo o recipiente, tá certo? E foi com isso também que a gente falou da questão, tá? Das características, certo? Dos estados físicos. Os três principais estados físicos da matéria, que é no volume, tá? A forma, a distância entre as partículas e a questão da movimentação entre as partículas, tá? No livro de vocês, ela tem um quadrozinho que tem dizendo como é esse volume, como é essa forma deles, como é a distância entre as partículas e como é a movimentação dessas partículas. Em síntese, o que eu expliquei agora é o que está no livro de vocês, de forma mais resumida. Como também vem trazendo alguns exemplos, tá? Em estado físico, em estado sólido e em estado gasoso. Físico não, me desculpe, em estado líquido, tá certo? Aí, como a gente está trabalhando com mudança de estado, a gente não pode utilizar, tá? A fórmula de calor sensível ou a equação fundamental da calorimetria. Por quê? Porque nessas duas aí, a gente está trabalhando somente a variação de temperatura, tanto no calor sensível, tá, como na equação fundamental da calorimetria, não vai haver mudança de estado físico. Mas como agora a gente está vendo que vai se ter uma mudança de estado físico, então como é que a gente pode quantificar a quantidade de calor necessária para que ocorra essa mudança de um estado para o outro? Tá? Então a gente pode utilizar
o calor latente, certo? Que o calor latente, ele é representado, tá certo, pela letra L e pode ser em joules por quilograma, em unidades do Sistema Internacional de Medida, mas a que a gente vai mais usar, certo, é calorias por grama, tá? Mas aí, a gente sabe a unidade de calor latente, sabe que calor latente é representado pela letra L. Mas como é que a gente pode obter um valor de calor latente? Certo? A gente pode obter pela seguinte expressão matemática. L igual a Q dividindo a massa, tá? Onde L significa ser o calor latente, tá? Q, a quantidade de calor, e M, a massa da substância que está sendo estudada, tá certo? Foi aí que eu apresentei para vocês um exemplo, tá? Que é de uma questão do livro de vocês, certo? Nessa questão do livro de vocês, ele estava pedindo o calor latente de fusão, tá? Necessário para fundir uma determinada massa de alumínio. E foi realizado aí um experimento onde obteve, tá certo? A massa de 20 gramas e a quantidade de calor foi de 1.900 calorias, certo? Na primeira questão, ele estava pedindo a quantidade de calor latente de fusão para fundir uma massa de 500 gramas de alumínio. Então, para a gente saber qual é a quantidade de calor necessária para fundir 500 gramas de alumínio, a gente precisa saber o calor latente de fusão dele. E a gente pode se basear com os dados do primeiro experimento. Então, a gente precisa calcular o calor latente, tá? Que a gente vai utilizar o L igual a Q dividindo M. Quando a gente faz a substituição dos dados que a gente tem na fórmula, a gente obtém um valor, tá certo? De 95 calorias por grama. Então, esse é o calor latente de fusão. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer novamente, tá? O cálculo de calor latente de fusão, porém, para descobrir a quantidade de calor necessária para fundir 500 gramas de alumínio, tá certo? Então, como a gente já calculou o L, já tem o L, substitui o calor latente de fusão por 95 calorias por grama, igual a Q, que é o que a gente quer saber, dividindo a massa. Então, aí, a gente obtém um resultado de 47.500 calorias. Então, para fundir, tá, 500 gramas de alumínio, são necessárias uma quantidade de calor de 47.500 calorias, certo? Já na letra B, tá, vai seguir a mesma lógica da letra A. Porém, vai mudar o valor da massa. Em vez de ser 500 gramas, vai ser de 1 grama. Tá? Como a gente já tem o calor latente de fusão, a gente já pode substituir diretamente na fórmula, certo? Onde vai ser 95 calorias por grama igual a Q dividindo 1 grama. Então, feita aí as operações matemáticas, a gente obtém um valor de 95 calorias. Então, a quantidade de calor necessária para fundir apenas 1 grama de alumínio é de 95 calorias, tá certo? A letra C, ela é mais teórica. Como ela é mais teórica, ela pedia que a gente olhasse, tá, o valor da quantidade de calor fornecida necessária para fundir 1 grama de alumínio, ou seja, pediu para a gente olhar para o item B e dizer o que aquele resultado nos indica. Então, o que ele vai nos indicar? Tá? Vai nos indicar que o calor latente de fusão do alumínio, ele é de 95 calorias por grama, ou seja, são necessárias 95 calorias para fundir 1 grama de alumínio, certo? Então, isso é que a gente pode observar da letra B. Já da letra A, se a gente fosse olhar para a letra A, o que é que
o resultado da letra A iria nos dizer, tá? O resultado da letra A, levando em conta que o calor latente de fusão do alumínio é de 95 calorias por grama, nos indicaria que são necessários uma quantidade de 47.500 calorias para fundir 500 gramas de alumínio, certo? Alguma dúvida em relação a essa parte do assunto? Pessoal, eu não vi resposta nenhuma, então eu posso subentender que vocês entenderam como é que se calcula calor latente de fusão de uma determinada substância que está mudando de um estado físico para outro. Posso superentender que vocês sabem qual é as diferenças, tá, entre o estado sólido, líquido e gasoso, não é isso? Ok, então vamos lá. Chegou na parte em que a gente vai entender agora como é que vai ocorrer, tá, essas mudanças de estado. Tá? Quais são os processos de mudança de estado? São fusão, a vaporização, que dentro da vaporização tem ebulição, tá? Evaporização e calefação, certo? Há também a questão da solidificação e da liquefação. E ainda tem a sublimação, tá? A fusão ocorre quando a gente vai mudar do sólido para o líquido. A vaporização vem do estado líquido para o estado gasoso, que a gente pode ser ou então ebulição, evaporização ou calefação, tá certo? Já quando a gente quer mudar do estado gasoso para o estado líquido, ocorre um processo que chamamos de liquefação ou condensação, tá certo? Quando a gente quer mudar do estado líquido para o sólido, ocorre um processo que chamamos de solidificação. Se ainda a gente quiser mudar diretamente do estado gasoso para um estado sólido, ocorre um processo que chamamos de sublimação. Por que é que eu coloquei essas setinhas, um para um lado e a outra para o outro? Porque aí vai indicar como é o processo, tá, de liberação ou absorção de calor quando a gente vai mudar de um estado físico para o outro. Tá? Então, como é que isso vai ocorrer? Isso aí a gente vai trabalhar também o quê? Os conceitos de química. Quando a gente vê reações endotérmicas, tá? E reações exotérmicas. Onde as reações endotérmicas, elas estão absorvendo calor, certo? E as exotérmicas, elas estão liberando calor. Se a gente está passando do estado sólido para o estado líquido, a gente está ocorrendo aí o processo de fusão. Então, ele está tendendo a quê? A absorver ou a liberar calor? E aí, pessoal, a gente está tentando o quê? Quando a gente passa do estado sólido para o estado líquido, a gente está absorvendo ou liberando calor? Vê só, como a gente está passando do estado sólido para o estado líquido, então aquele matéria ali, ela está tendendo a absorver calor. Se ele está tendendo a absorver calor, então o processo de fusão ele é um processo endotérmico, tá certo? Se a gente passar do estado gasoso para o estado líquido, certo? O estado gasoso ele está aí querendo liberar calor. Se ele está liberando calor, ele vai, consequentemente, passar para o estado líquido e aí vai se tornar um processo endotérmico, tá certo? Que nos leva a pensar nas curvas de aquecimento e de resfriamento, que aí entra
no que a gente chama de diagramas de fases, tá? Onde os fenômenos de transferência de calor, eles podem ser representados de forma gráfica, como vocês estão vendo aí, onde vai possuir um eixo X e um eixo Y, certo? Onde tem a quantidade de calor, tá? E a temperatura de fusão ou de solidificação e a temperatura de ebulição ou de condensação, dependendo aí do processo que está sendo trabalhado, certo? Se é o aquecimento ou se é o resfriamento, tá certo, dessa substância. Então, essas curvas, elas vão ser determinadas pelas medidas de temperatura, tá? Daquela substância, em função da quantidade de calor que está sendo, tá? Recebido ou cedido, certo? No intervalo de um determinado tempo, tá? Então, essas curvas, elas permitem que a gente consiga estimar de forma mais fácil as temperaturas de fusão e de vaporização dessa matéria, tá? Que está sendo estudada aí. A gente consegue determinar de forma mais fácil, graficamente, qual é a temperatura necessária, tá? Para que o estado físico passe de um para o outro, tá? Mas aí, com isso, o que seria diagrama de fases? Eu já dei uns spoilerzinhos aí. Vê só. Com isso que eu falei sobre as curvas de aquecimento e de resfriamento, a gente sabe que as mudanças de estado físico podem ser representadas de forma gráfica. Então, um diagrama de estado vai ser a representação dessas mudanças de estado em função do quê? Da temperatura e da pressão, tá certo? Então, aqui, a gente observa que passa-se uma linha, tá? Onde você observa isso aqui, o gráfico, onde vai haver um ponto triplo, tá? Que vai representar se a substância está passando para o estado gasoso, se ela está passando para o estado sólido ou se ela está passando para o estado líquido. Aqui, o final dessa reta, ele representa o ponto crítico, tá? Onde esse ponto triplo, ele vai representar que a substância está no estado sólido, líquido e vapor, eles vão se coexistir, tá? Os três vão coexistir nesse ponto triplo aqui, certo? Essa seta aqui, ela, tá, representa a curva de fusão, ou seja, o sólido mais o líquido, tá? Já aqui, essa seta aqui, ela vai representar a curva de vaporização, onde é o líquido mais o vapor, tá? Aqui vocês conseguem visualizar melhor, certo? Essa questão do ponto triplo, tá? Da curva de fusão e da curva de vaporização, tá? No diagrama de fases, ele vai estudar as fases em que uma substância pode se apresentar, tá certo? Com diferentes temperaturas, certo? Aí, o que a gente vai observar para que ocorra, tá, essa curva, esse diagrama de fase? Vai observar as mudanças de temperatura, tá certo? E as mudanças de pressão que aquela substância vai ser submetida. Então, a partir disso, dessas mudanças, a gente consegue determinar graficamente, tá, esse diagrama. Vê só. Ainda falando sobre o diagrama de fase, tá? A fase em que uma substância ela pode se encontrar vai depender muito das condições, como eu quero que vocês tenham em mente, da pressão e da temperatura. Então, ela pode estar no estado que vai corresponder tanto a equilíbrio entre duas fases. O que são fases? São se ela vai estar ou no estado líquido, ou no estado sólido, ou no estado gasoso. Então, essa substância ela pode estar em um ponto da curva onde ela vai estar em equilíbrio entre duas fases ou até mesmo em três, como, por exemplo, no ponto triplo.
No ponto triplo, essa substância está coexistindo entre o estado sólido, entre o estado líquido, tá? E entre o estado gasoso, certo? Mas aí, o que é que vai significar cada numeraçãozinha dessa aqui? Vê só. Essa numeração 1 é que está indicando a curva de fusão, certo? Então, vai delimitar as regiões que vão corresponder entre a fase sólida e líquida, tá certo? Então, cada ponto dela vai ser representativo de um estado de equilíbrio entre essas duas fases, tá? Entre a fase sólido e entre a fase líquida, tá certo? Essa curva aqui, essa curva 1, certo? Vai representar a curva de fusão, que vai coexistir aí duas fases, que são o estado sólido e o estado líquido, ok? Aí, vê só, novamente, esse ponto T, tá? Que a gente vai dizer que é o ponto superior à curva 2, tá? Ponto T não, a curva é, como é que eu posso falar aqui? O ponto que está superior aqui é o ponto 2, tá? Que é a curva de vaporização. A substância que tiver com a temperatura acima desse ponto, ele vai se encontrar exclusivamente na fase gasosa, na fase de gás. Então, ela não pode ser liquefeita e também vai ocorrer de forma independente da pressão, tá certo? Se a temperatura dessa substância estiver superior, tá, à curva de vaporização, certo? O ponto T é o que a gente chama de ponto crítico, onde essa substância vai estar nos três estados físicos da matéria, vai coexistir nesses três estados físicos da matéria, que dependendo da temperatura e que dependendo também da pressão, ou ela pode ir para o lado da curva de fusão entre sólido e líquido, ou para o lado da curva de vaporização, tá certo? Entre estado líquido e gasoso, tá? Então, aqui, o ponto 3, que a gente chama de curva de sublimação, elas vão delimitar as regiões que estão correspondentes às fases sólida e de vapor, dependendo de como a gente está interpretando aí, tá? O diagrama de fase, certo? Então, aqui nessa representação, a gente vê que esse ponto 3 representa a curva de sublimação, tá? Aqui é o ponto crítico, onde vai ter a curva de fusão e a curva de vaporização, tá? Nessa curva de sublimação, novamente, a substância vai estar coexistindo nos três estados físicos, tá certo? Então, vamos mostrar aqui para um pequeno exercício, tá? Observem esse gráfico aqui, certo? Então, que mudança de fase vai ocorrer quando a substância ela vai passar do estado A para o estado B? E quando ela passa do estado B para o estado C? Que mudança de fase está ocorrendo aí? Me digam. Observem que quais são as fases que eles estão em cada ponto, tá? Tanto no ponto A, como no ponto B e como no ponto C. E me digam que mudança de fase está ocorrendo do ponto A para o ponto B. E aí, pessoal, qual é a mudança de fase que está ocorrendo aí? Vocês entenderam como é que identifica as mudanças de fase no gráfico, tá? No diagrama?
todos de uma vez? Apenas um. E aí? Ô, minha gente, não precisa ficar com medo de responder errado, não. Esse exemplo aqui, esse exercício aqui é para a gente entender como é que tá, a mudança de estado de uma substância para o outro. Certo? Não tem problema nenhum se errar, não. Às vezes eu também erro. Não. Vê só. A substância, quando ela está no ponto A, ela está em que estado? No estado sólido, tá? Quando ela passa para o estado B, ela está passando por que curva? Lembrando que essa curva aqui, tá? É a curva de sublimação. Essa é a curva de vaporização, tá? E essa aqui é a curva de fusão. Se a substância no ponto A está no sólido e está passando pela curva de fusão, no ponto B, ela vai estar no estado líquido. Então, ela vai ocorrer uma mudança de fase aí do sólido para o líquido. A partir de quê? A partir do processo de fusão. Não é isso? Observem aonde está sendo tracejado a seta do ponto A para o ponto B e observem aonde essa seta está passando, em que curva ela está passando, do ponto A para o ponto B. Então, ela está coexistindo aí do estado sólido para o estado líquido através da curva de fusão. Então, a mudança aí ela vai ocorrer através do processo de fusão do estado sólido para o estado líquido. Lembrando que quando a gente faz esse traçozinho da curva de sublimação, da curva de vaporização e da curva de fusão, tá? Separando aonde está cada estado físico no diagrama, aqui, tá? A gente tem o estado sólido, certo? Entre a curva de fusão e a curva de vaporização, a gente tem o estado líquido e aqui tem o estado de gasoso. E acima disso, tá certo? É o estado gasoso, tá? Só que aí a gente não pode liquefazer, a gente não pode utilizar o quê? A gente não pode passar do estado gasoso, tá? Para o estado líquido. Se a temperatura dele, daquele determinado corpo, estiver no ponto acima da curva de vaporização. Então, a gente já sabe que aquele tipo de substância aí a gente não pode utilizar o processo de liquefação, tá certo? Mas aí, com isso, eu já respondi do ponto A para o ponto B. Então, que tipo de processo, tá? Essa substância passa do ponto B para o ponto C. E aí? Eu já respondi a letra A, tá? Do estado A para o B. Então, respondam para mim a seguinte, do estado B para o C. Tendo em base o que eu falei, tá certo? Para responder a letra ou a parte A. Vaporização. Sublimação não, porque veja onde está localizado o ponto C, certo? E onde está localizado o ponto B. E por onde está passando, certo? Em que curva está passando isso? Se é na curva de fusão, na curva de vaporização ou na curva de sublimação. Nesse caso aí, dessa representação gráfica, o do ponto B para o ponto C, tá certo? Ele está passando pela curva de vaporização. Se esse ponto B estivesse localizado aqui, tá? No estado sólido, estivesse localizado o ponto C por aqui e a traçozinho aqui, a variação de temperatura e de pressão, estivesse indicando que ele passaria pela curva de sublimação, então seria o processo de sublimação. A gente tem que observar qual é, tá certo, a variação
de temperatura e a variação de pressão para a gente determinar, tá certo? Se aquela matéria, se aquela substância, ela vai passar ou pela curva de fusão ou pela curva de vaporização, ok? Entenderam essa parte? Então, pessoal, para não alongar muito a aula, certo? Para não tornar muito cansativo, eu vou encerrar por aqui, tá? Deem uma olhadinha nessa parte no livro, a questão da curva de resfriamento e de aquecimento, certo? E aí, na próxima aula, a gente vai entender como é que ocorre essa mudança de estado sob pressão e sobre temperatura constante, tá certo? Quanto à frequência, assim que a gravação chegar para mim no e-mail, eu coloco lá no Classroom a frequência no tópicozinho de frequência, certo? E o link da gravação de hoje lá no tópico da segunda unidade, ok? Então, obrigado e até segunda-feira.